Oi, 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 pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E aí, o que vocês acharam desse episódio? Acharam bombástico ou acharam bem mais ou menos? Vamos falar sobre o The Walking Dead, Dead City, 7º episódio? Olá, meu nome é Luciana Ligori, você está no Pipoca Crítica, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje é dia da gente trazer o resumão do 7º e penúltimo episódio da 2ª temporada de Dead City. E aí, tá preparado? Vamos ver o que rolou? Então, galera, vamos comentar sobre esse episódio que, no mínimo, foi completamente maluco, né, gente? Foi, assim, um episódio mais lento, um episódio com menos mortes, menos e grandes descobertas, né? Será, gente, que aquela mulher, a dama, não morreu? Porque ela aparece lá no final. Aquilo era ela ou era uma alucinação? Será? O que aconteceu? E o Negan tendo as suas, assim, loucuras e devaneios lá naquele hospital, né? Vamos falar sobre isso e vamos destrinchar essa história. Foi um episódio mais lento, um episódio mais tranquilo, mas nada que quem já tá acostumado com The Walking Dead não entenda isso, né? Todos The Walking Dead spin-off, os spin-offs, eles têm essa característica, né? De episódios mega agitados e de repente um episódio mega paradão, tranquilo e tal. Bom, mas bora lá, vamos destrinchar. O episódio começa com a Meg em sua busca incansável pelo menino Herschel. Gente, sério, esse menino tá me dando um asco, senhor, enfim. Esse menino tá desaparecido, ninguém sabe onde ela tá, e ela vai atrás dele depois das dicas do Negan, de onde ele poderia estar, e ela chega lá e dá de cara com o croata. Bom, nesse episódio a gente tem um croata mais perdido. Aliás, ele tá completamente perdido, né? A dama morreu, ele não tem mais os Burazi, e como eu já tinha explicado em outros vídeos, ele tem essa característica de estar sempre amando de alguém. Ele precisa ter alguém sobre a cabeça dele dizendo o que ele tem que fazer, um propósito de vida. Enfim, era assim com o Negan e passou a ser assim com a dama, mas agora a dama morreu. Morreu? Pois é, e agora ele tá sozinho. Então a Meg encontra um croata completamente perdido, desolado, sem saber pra onde que ele vai no mundo e qual que é o lugar dele nesse mundo. Ele tá assim, dessa forma. Surpreendentemente, ele vai ajudar a Meg. Ele começa a ajudá-la a procurar o menino. Ele fala assim, olha, eu acho que ele tá em tal lugar. Então eles começam uma viagem ali e nesse episódio fica entre ele, a Meg e o Negan o tempo todo, tendo esses flashes e tratando seus traumas e sofrendo pelos seus traumas, né? E relembrando coisas. Mas vamos focar nessa parte da Meg, né? Que ele leva ela ali pra um lugar onde ela acha que o menino tá. E onde a gente também acha. Nessa viagem dela, a gente vê um croata. Que será? Vocês acreditam? Deixa aqui nos comentários. Que o croata, depois ele pode vir a ser um cara até legal. De repente ele pode ter uma redenção. Ou você acha que ele tem que morrer? Porque assim, gente, eu tenho percebido que The Walking Dead tem arriscado pouco em personagens importantes. Vocês não acham isso? Eu tenho essa sensação, sabe? Que personagens importantes não estão sendo assim levados de arrasta pra cima. Eu não sei se é medo do público ou o que tá acontecendo, mas o roteiro tem se encaminhado pra manter esses personagens e matar sempre os personagens que entraram agora há pouco tempo e tal, e que a gente às vezes não dá tempo ainda nem de tomar raiva e a pessoa já morre. Bom, partindo dessa Meg nessa aventura, seguindo aí o croata pra tentar achar o Herschel, bom, a gente tem agora o Negan que tá vendo a Jeannie ter praticamente uma infecção generalizada no corpo, né? Ela teve um machucado que ela não cuidou, não contou pra ninguém, porque ela é a fortuna, né? Ela acha que vai dar conta de tudo, então ela não contou pra ninguém. Nesse meio termo aí, o Negan agora está tentando salvar a vida da Jeannie, porque a Jeannie é importante pra ele, né? E o Negan começa a ver na sua conversa lá com o historiador, né? A gente começa a ver que ele também tem seus arrependimentos, os seus pensamentos ali, de como ele chegou ali e tal. O que acontece? Ele agora vai atrás, ele fica sabendo que em um hospital, né, tem uma lenda de que uma mulher guardou uns remédios no 3º andar e tudo mais. Bom, enquanto o Negan parte para esse hospital, a Meg enfrenta os seus medos lá com o croata. Ela descobre
que é ali um medo de altura impressionante. E o croata até fala pra ela, dizem que é medo de altura, mas não é. É medo de você seguir a impulsão de se jogar. Então ela fica ali, né? Ele tá levando ela por um lugar que tem um monte de armadilhas que ele mesmo criou, em busca do Herschel. Vai seguir nisso aí. Então o que acontece? Ela começa a ter uns devaneios também, porque ela vê a altura, fica desesperada. Ela descobre que ela tem que atravessar uma ponte de vidro, né? Mas para chegar até essa ponte de vidro, que é no outro prédio, que só tem a entrada por um, você vê que quando mostra a cena de baixo, o primeiro prédio está totalmente destruído, né? Então não dá para entrar por ele, mas tem que subir pelo outro e atravessar a ponte de vidro. Segundo o croata, tinha alguns suplementos lá neste lugar também. A gente vê um croata que tá realmente ajudando a Meg. Vários momentos ali ele teve a chance de dar cabo da vida dela, acabar com isso e tudo mais, né? Mas a Meg, e ela seguindo, porém, ela começa a ter aquelas visões, né, estranhas, assim. Primeiro na escada, quando ela vê a altura que eles já subiram, depois na ponte de vidro, quando ela olha pra baixo, né, lá, gente, ali é uns, sei lá, uns 20 andares de altura, e eu também teria tido vertigem na hora. Mas ela tá com esse medo, a culpa também, né, pelo fato do Herschel ter sumido, né, e aí ela tá com essa culpa e tudo mais, enfim. Enquanto isso, Negan no hospital, gente, é muito interessante que quando passa lá, fala assim, olha, tem uma ala pediatria. Eu acho que foi a primeira vez que The Walking Dead mostrou uma horda de zumbis crianças. Porque assim, já havia aparecido alguns zumbis crianças, né, infantis, mas foi a primeira vez que mostrou uma horda deles, ou seja, aquelas crianças e tal. Mas o Negan passou entre eles, fazendo o possível para não fazer barulho. Mas tem que lembrar que lá em The Walking Dead já teve uma parte em que descobriram que os zumbis hibernam, né? Eles ficam meio que fora ali, dormindo, mesmo que estejam de olhos abertos. Então dá para entender, né, porque que o Negan conseguiu passar sem fazer barulho pelas crianças. Aquelas crianças também mexem um pouco a cabeça do Negan, porque ele agora está enfrentando um problema pela Jean, que é para ele uma criança, né? Ela tem ali 12, 13 anos, ela é uma criança, mas na cabeça dele é uma criança importante para ele. E ele tem aquela coisa com ele de não matar nem mulheres e crianças, então crianças são importantes para ele. Nessa meio confusão mental, né, em que ele vê todas aquelas crianças, ele vê uma pessoa passar correndo. O Negan já tinha, lá no início do episódio, alucinado, enquanto ele acariciava os cabelos da Jeannie, ele viu a Lucille, que era a mulher dele, e os cabelos começavam a soltar. Nessa hora eu falei, gente, o cabelo da Jeannie tá soltando, tá morta já, vai virar e querer pegar ele, mas não. Ele tava alucinando, aí ele acorda assim, né, percebe, e lá no hospital ele tem uma alucinação um pouco maior com a Lucille, que era a esposa do Negan, que a gente conheceu a Lucille no 22º episódio da 11ª temporada de The Walking Dead, que conta a história do Negan, de como o Negan virou Negan, né, ele não era um cara mau, assim, cruel, né, ele era um péssimo marido, mas ele não era um cara cruel. E seguindo por isso aí, a gente tem uma Lucille já assim, que ela tá bem, tá de peruca, né? Porque ela usava uma peruca roxa, devido ao câncer, ela tinha perdido o cabelo, e ele começa a conversar com ela. O Negan agora tá nessa profundidade de encontrar onde ele errou na vida, né? E logo depois, aí uma curiosidade, pra quem não sabe, a Lucille, né, a atriz, é esposa do Jeffrey Dean Morgan na vida real, né? Por isso que os dois tiveram uma conexão, uma cena lindíssima. Mas logo depois dessa cena, ele já começa a alucinar com a Anne. E pela primeira vez, nós vemos a carinha do filho do Negan ali no telão. Já num close ali pra gente ver. Pois é, o Joshua apareceu. A gente sabe que ali foi uma visão do Negan, né? Até porque ele mandou a Anne e o Joshua voltarem para o Tennessee, de onde eles custaram a chegar, enfim. Mas agora a gente teve um vislumbre do menino, um menino que ele elogia, fala que a risada dele, né, vai ali, enfim, uma coisa de pai e mãe, né, gente? Coisa de pai e mãe. Pai e mãe é mesmo assim, entendeu? Pra mim, meu filho é o mais lindo do mundo. E aí, o que acontece? Ele tem aquele vislumbre e também fala com a Anne. Eu errei com você também, do mesmo jeito que ele falou com a Lucille.
Ele meio que ouve os conselhos delas, mas da consciência dele ali, né? Meio que ouve. E enfim, depois disso já pula pra ele lá, né? Consegue pegar até um respirador, né? Algo pra colocar na Jean. Gente, aí tem a preparação para o último episódio dessa temporada, que nós esperamos que seja algo assim sobrenatural. Então, primeiro, vamos falar disso. Negan agora, ele percebe que ele cometeu erros lá atrás, certo? Beleza, cometeu erros e tudo mais. Que ele queria proteger o povo, que eram os salvadores, todo mundo conhece, né? Aquele Negan lá, enfim. E ele percebeu agora que ele tá numa outra vibe de vida. Porém, os Burazi agora são responsabilidade dele. E o Negan sabe que além do Bruegel, né, que vem aí atrás dele, essa turma do Bruegel que tá querendo demais aquele metano, tem também, gente, a Babilônia não morreu, porque aqueles ali eram uma parte da Nova Babilônia, né? Aquela governadora, aquela general chata lá pra caramba. Mas lembrar que o sargento está com o Bruegel agora, né? Que ele foi chantageado pelo Bruegel e tal. Mas, gente, é sempre com essa promessa de que, blá, 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 nós vamos construir um novo mundo. É possível acreditar em um novo mundo, né? Estando no apocalipse zumbi, uma outra questão que, assim, se você puder, deixe aqui sua opinião, comenta aqui embaixo. É uma outra coisa que eu achei, assim, muito interessante. O Negan, ele fala que Deus me deu uma chance, né, quando ele perdeu a Lucille, e Deus me deu uma nova chance, que foi quando ele encontrou a Annie, né, e aí ele teve o Joshua. Lembrar que com a Lucille ele não tinha filhos, né, mas aí agora ele é pai, o Negan agora é pai, e ele tem toda essa preocupação, e logo depois ele fala assim, mas Deus continua me dando novas chances. Onde está Deus no apocalipse zumbi? Galera, eu acho que além das vezes em que a Carol orava lá em The Walking Dead, no principal, né, na série principal, poucas vezes se fala que Deus ainda está no controle desse mundo. Poucas vezes é falado isso lá. Então, o que é que a gente pode esperar disso, né? O Negan agora disse que agora ele vai fazer tudo certo. Eu achei interessante ele falar, então Deus está me dando uma nova oportunidade e agora eu vou fazer certo. O que o Negan fazia? O que eu entendi, tá? O que ele fazia nos outros grupos? Ele chegava lá e pá, matava um para todos os outros obedecer, né? Falava assim, vocês vão obedecer. Ele deixava as pessoas vivas, porque segundo ele tinha misericórdia. Mas ele falou que dessa vez não, ele vai matar todo mundo. Como que o Negan vai fazer isso? Vocês chegaram a pensar nisso, né? Assim... Como que ele vai matar todo mundo? Será que vai explodir a igreja? Enfim. Por quê? Era simples, né? Falar, vamos sair todo mundo daqui. Porém, a Jean está numa cama. Então ele fala lá com o historiador assim, olha, não tem como a gente sair daqui. Então, vou ter que, né, todo mundo, e eu vou dar um jeito de fazer isso, e a gente vai ter que ficar aqui porque a Jean não pode ser transportada. Como é que vai ser isso, né? Então... por esse fato ele decide que vai lutar. A gente pode esperar uma guerra vindo disso aí? Bom, a gente quer. Agora, paralelo a isso, a gente tem o Herschel. Gente, a Meg achou o Herschel. E quando ela achou o Herschel, ela... Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, não faço ideia, mas eu percebi o seguinte, quando ela encontra ele, eles estão lá, né, num outro, ela percebe que o croata levou ela lá para que ela desse cabo da vida dele, porque ele agora tá completamente perdido, ele não sabe o que fazer. Então ainda temos croata nessa questão, mas chega um momento em que ele mesmo salva a vida da Meg, porque ela começa a pensar, velho, eu perdi esse menino, a minha vida até aqui foi só de perda, de problema, de confusão. Então todos os traumas dela vieram e ela está ali vendo aquela altura e ele chega a segurá-la porque ela estava quase, gente, ela estava quase se precipitando dali. Ela estava quase, faltava pouco. E ele mais uma vez puxa ela pelo braço no que diz, olha, ainda há esperança, não faça isso, vamos seguir, blá blá blá. Bom, beleza. Nesse momento em que eles estão tendo esse papo e tal, e ela descobre, você me trouxe aqui só pra fazer isso, porque você não tem coragem nem de se
né? Então você me trouxe aqui pra fazer isso por você? Quer dizer, cara, você mentiu pra mim, meu menino não tá aqui. Mas ela vê do outro lado o sinal que eles faziam com a lanterna, que é, né, fazer assim 2 ou 3 vezes, tampando a lanterna assim, para que eles soubessem onde o outro estava, né? E ela vê esse sinal numa outra torre do outro lado da cidade e ela vai atrás desse menino. Ela e o croata se despedem. Atenção, se despedem, mas lembra que eu falei? O croata agora terá um momento para a redenção do seu personagem. Ou o croata agora vai pirar de vez o cabeção e vai entrar para o grupo do Bruegel. Porque ele foi para algum lugar, mas o grupo do Bruegel está vindo. Então, será que ele vai se render? Porque, como eu disse para vocês, ele tem essa característica, né? Ele precisa de alguém estar mandando nele. Então, temos essa questão. Mas o croata foi-se. E a gente não sabe o que vai ser dele. Vamos saber somente no próximo domingo. No meu caso, na segunda, que eu só consigo ver na segunda. E aí, vamos ver. Gente, agora temos um negócio. A Meg subiu no prédio e encontrou o Herschel. Ela encontrou o menino dela. Quando ela chega, o menino, ai mamãe, eu sabia que você viria, né? Eu fiz o nosso sinal na esperança de que você aparecesse. Me engana não. Pode até ter enganado você aí do outro lado, mas a mim não engana não. A cara daquele menino tava assim, uma cara de peste. Eu falo que faltam uns tapas naquele menino, faltou. Ele caminha para o mal, gente. Ele tá com a cabeça dele criada, monitorada, entendeu? Ali totalmente dominada pelas vontades da dama. E aí ele começa a ter aquela conversa com a mãe dele, eu sabia que você ia me achar, eu tava fazendo isso na esperança de que você me achasse, e blá 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 blá. E a mãe dele abraça ele forte. Mas vocês percebem que o abraço dele não é a mesma coisa, gente? Ele não abraça a mãe de volta, ele não demonstra afeto pela mãe dele. E de repente ele começa com aquele papo de doido que agora que você está aqui, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando ele falou aquilo, eu falei, aí do nada, quem aparece? A dama, gente, com o cabelo de um lado sim, o outro não, totalmente, né? Eu achei até que ela ficou pouco queimada pelo que aconteceu, mas tinha um corpo lá. Gente, como é que essa mulher fez isso, né? Tinha um corpo. E ao que a gente entendeu, eles raptam a Meg. E aí? O que vocês acharam disso aí? Que pra mim tá mega assim, confuso. Vocês acham que o Herschel vai morrer, gente? Eu acho que tem possibilidade grande de morrerem personagens importantes nessa temporada. E eu arrisco a dizer a Ginny. A Ginny, eu acho que ela vai partir dessa pra melhor, embora o Negan esteja fazendo tudo para salvá-la, tenha conseguido os antibióticos e respirador, não sei, tá? Eu tô com a sensação de que ela vai partir a qualquer momento, essa menina. Ainda vai causar um probleminha, mas eu disse isso no episódio passado e acredito que, infelizmente, ou felizmente para alguns, né, infelizmente para a Meg, a gente vai ver o Herschel ir de arrasta pra cima dessa vez. Eu acho que vai ser a saída para esse personagem. Ou não, de repente ele não vai de arrasta pra cima, ele até foge, né, a gente não sabe o que eles vão fazer ali, mas de repente ele até consegue fugir, e aí, galera, aí é que vem. Ele pode formar um novo bando, uma nova coisa, para uma nova temporada, uma nova loucura. O que é que vocês acham que virá disso aí? Meg tá sequestrada e Negan se preparando para a guerra. O 8º episódio promete. Mas a gente volta na próxima terça para falar do último episódio de The Walking Dead, Dead City. É isso aí. Beijos!